Oi, crianças, bom dia! Hoje vocês vão ampliar os seus conhecimentos sobre o trabalho informal no Brasil. Vamos lá? E o que é o trabalho informal? O trabalho informal consiste na realização de atividades sem vínculo empregatício ou registro formal. Então, o que seria vínculo empregatício? O trabalhador informal ele não tem contrato de trabalho. Registro formal seria a carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores informais não têm carteira de trabalho assinada. As atividades informais no Brasil aumentaram muito nas últimas décadas por apresentarem várias vantagens, como a renda imediata e a autonomia. Então vamos pegar como exemplo essa fotografia, essa imagem, onde a gente vê um feirante vendendo a sua mercadoria, né? Suas hortaliças, seus legumes, e ele recebe de imediato o pagamento pela venda dessa mercadoria. Ou seja, ele não precisa esperar, por exemplo, o final do mês para receber um pagamento, um salário. O trabalho informal pode ser considerado bico e chamado por alguns de subemprego ou desemprego disfarçado. No trabalho informal, como eu já falei, não há carteira de trabalho assinada, tal como não há, obviamente, contrato de trabalho. Pessoalmente, os trabalhadores informais não são valorizados e podem sofrer preconceito. Então, aqui nós temos um exemplo de trabalhador informal, que é o pedreiro, e também temos aqui o vendedor ambulante, também conhecido como camelô. Causas do trabalho informal. Nas últimas décadas, o fator urbanização ampliou a ocorrência das atividades informais nas médias e grandes cidades. Por quê? O aumento do número de pessoas nas cidades, que vem sendo acelerado pela urbanização ou processos migratórios de uma região para outra, por exemplo, aliado à ineficiência dos governos em gerar vagas de emprego, tem contribuído para o aumento do número de cidadãos que realizam atividades informais na busca pelo seu próprio sustento ou da sua família. Outro fator causador da ampliação das atividades informais no Brasil, além da urbanização, é o aumento do desemprego. O crescimento do desemprego é o fator principal que leva as pessoas ao setor informal no mundo do trabalho. Nos últimos anos, houve grande incremento no país de atividades como prestação de serviços, vendas, serviços de entrega, entre outras. Vários são os estados brasileiros que apresentam grande índice de ocupação da população no trabalho informal. Em 21 estados do nosso país, temos 40% da população realizando atividades informais. Outro fator fortemente ligado à ampliação do número de pessoas que realizam o trabalho informal é a educação. Essa área da sociedade acaba não sendo uma perspectiva de vida ou escolha para milhões de brasileiros, que acabam abandonando as escolas e faculdades porque precisam trabalhar. Assim, muitos tornam-se trabalhadores sem formação, sem escolaridade, o que os impede de conseguir um emprego formal, mais qualificado, direcionando-se ao desenvolvimento de atividades informais para garantir seu próprio sustento e de seus dependentes, de seus familiares. Vantagens do trabalho informal. As vantagens mais comuns das atividades informais são autonomia, liberdade para criar, produzir, flexibilidade de horários, folga, férias, etc. Então, o próprio trabalhador estabelece o seu ritmo de trabalho, os horários que vai trabalhar. Rendimentos rápidos e imediatos, como nós vimos no exemplo do feirante. Desvantagens do trabalho informal. Algumas desvantagens do trabalho informal são variação da renda. Então, os trabalhadores informais, eles não têm uma renda, um salário fixo, regular. Tem meses que recebem menos, tem meses que recebem mais. Ausência de carteira de trabalho assinada,
ausência de outros benefícios, como férias remuneradas, 13º salário, vale transporte, ausência de direitos trabalhistas, como licença maternidade, ausência de direito à aposentadoria. Exemplos de trabalho informal. Esses trabalhadores ocupam em maior número o setor terciário, onde a gente encontra o comércio, serviços e turismo, mas também estão presentes no setor primário da economia, formado pela pecuária, agricultura e extrativismo, e também na indústria. Então, são exemplos feirantes, lavadores de carros, catadores de recicláveis, como, por exemplo, as latinhas de refrigerantes, vendedores ambulantes, pedreiros, faxineiras, panfleteiros, pintores. São alguns exemplos de trabalhadores informais. Trabalho informal no espaço rural. Muitos trabalhadores informais vivem em situações de subemprego, ou seja, não ganham o suficiente para lhes garantir condições dignas de vida. Situações de subemprego são comuns no espaço urbano, mas também existem no espaço rural. Muitos desses trabalhadores informais são contratados somente um período do ano durante a colheita de produtos agrícolas. Outros são dispensados por serem substituídos por máquinas, como as colheitadeiras. Então, resumindo, quais são as diferenças entre trabalho informal e formal? Considera-se trabalho formal a atividade realizada com vínculo empregatício, ou seja, carteira assinada, carteira de trabalho assinada, seguindo padrões da legislação trabalhista vigente e dando ao trabalhador e patrão todos os direitos previstos na lei. Já o trabalho informal é aquele em que o trabalhador não tem carteira assinada e também não conta com os direitos trabalhistas previstos na lei. Chegamos ao final da nossa videoaula. Bons estudos e até a próxima!